Olá, viva! Eu sou João Correia Gomes. Este vídeo é o primeiro de uma série de 2 sobre a engenharia civil. O vídeo salienta a importância da engenharia para a sobrevivência humana e o seu progresso na natureza, quantas vezes hostil, levando a ultrapassar obstáculos, mas a vencer. O próximo vídeo expressará o potencial da engenharia civil para manter a sobrevivência da humanidade agora numa fase de drásticas alterações climáticas ou da destruição da biosfera. Sem esquecer o papel da competição económica entre as várias sociedades modernas, mais do que dependentes das tecnologias. Os humanos não são fisicamente robustos ou eficazes a enfrentar a natureza em que habitam. Com o seu corpo frágil, perdem para quase todos os predadores. Também não poderiam habitar locais do planeta em que o clima é extremo. Para não ser extinto, valeu-lhe a inteligência e a ordem das suas sociedades em que se constituiu. Desde o alvor da humanidade, foi preciso aplicar o engenho humano para sobreviver aos diversos ambientes físicos, quantas vezes hostis, que envolviam os seres humanos. A invenção e o labor manual criaram tecnologias que complementavam as capacidades físicas humanas. Estas tecnologias conferiam vantagem em atividades como a caça ou a segurança para a proteção dos grupos humanos. Uma tecnologia essencial é a que deriva do engenho humano e foi, por exemplo, baseada no sílex. Esta foi usada em pederneiras para criar o fogo ou para criar armas utilizadas na caça. Em paralelo com a evolução humana, ao longo da sua história foram emergindo tecnologias que sustentavam as necessidades humanas ou as suas civilizações. O engenho humano criou a roda, controlou o fogo, moeu cereais, dominou as cheias a seu favor, construiu pirâmides, construiu estradas extensas, aquedutos com dezenas de quilómetros, portos, permitiu a existência a grandes cidades com o seu saneamento, entre tantos outros efeitos. Se a arquitetura expressa o contexto físico tangível dos ambientes humanos, se o projeta para o mundo as civilizações onde se integra, sem o engenho humano, tais obras não poderiam existir, pois as mesmas dependem de tecnologias que as edificam e as mantêm. Mesmo em períodos em que a ignorância passou a ser a norma geral, como na Idade Média europeia, o poder precisou do engenho para construir fortalezas ou catedrais. A contínua guerra entre senhores feudais manteve o contínuo desenvolvimento de tecnologias na criação de armas, como os canhões de pólvora ou a destruição de muralhas inimigas com os sapadores. Imperava a engenharia militar. Até Leonardo da Vinci concebia armas sofisticadas para Sforza, o Duque de Milão. A engenharia moderna nasce com o Renascimento até o período neoclássico, no século XVIII. Nasce com a matemática renascida e com a recente física de Newton. No século XVIII, a engenharia civil separa-se e distingue-se da engenharia militar. Esta trata de temas de guerra, como a artilharia, a fortificação ou a construção naval, entre outros. A engenharia civil passa a tratar de temas da sociedade civil, na resolução dos problemas em emergência, fossem de construção, urbanização ou de indústria, então em grande mudança. A engenharia moderna, civil ou militar, distingue-se das atividades similares do passado, muito baseadas no empirismo, porque agora aplica a matemática e as ciências na procura de soluções para os problemas da sociedade. As tecnologias não têm apenas uma base empírica, têm de ser justificadas pela matemática e pela ciência. O progresso, impulsionado pelas sucessivas revoluções industriais, obrigaram a criar ramos específicos para a engenharia. Nestes últimos 2 séculos, nascem especializações como a engenharia mecânica, a engenharia eletrotécnica, a engenharia informática, entre muitas outras. Existem países em que estas especializações são ainda entendidas como de engenharia civil, no sentido lato, porque não são militares. É o caso da França ou dos países escandinavos. Em Portugal, por tradição e por exclusão das outras especializações emergentes, a engenharia civil foi mantendo os temas relativos à construção de edifícios,
à urbanização e infraestruturas, às obras hidráulicas. No mundo do século XXI é e será, sobretudo, de base tecnológica. É a tecnologia que suporta todas as restantes atividades desta civilização. Seja a medicina, ou a gestão, ou a arquitetura, ou até as finanças, todas elas dependem da tecnologia. Sem tecnologia, morrerá esta civilização. A engenharia civil do século XXI não precisa de continuar limitada à construção, às infraestruturas ou à hidráulica. Não foi assim que nasceu. Mas a engenharia civil terá de ser disruptiva como sempre foi. Não interessa para uma sociedade em evolução exponencial, muito competitiva, que precisa de criar e desenvolver novas especialidades, a engenharia civil deve posicionar-se como o berço para novas especializações, até fora dos temas tradicionais antes referidos. Como posicionamento estratégico, a engenharia civil deve ampliar o seu âmbito para temas do ambiente físico. Além do imobiliário e das infraestruturas, estes temas abrangem a sustentabilidade dos espaços naturais, a produção de energia renovável, a economia circular, entre muitos outros. No próximo vídeo será abordado o tema do potencial da engenharia civil no século XXI, os desafios que poderá abarcar e adotar. Estes temas são aprofundados no livro Uma Nova Visão sobre o Imobiliário, plataforma para a criação de riqueza no século XXI. Pode adquirir o livro através do link na descrição. Se este tema lhe interessa, então clique em gosto e subscreva o canal. Obrigado.